Na Band FM, quem ama não esquece. Para as coisas do coração não há razão. Por mais que muitas vezes a gente saiba o que é certo, o que devemos fazer, na prática é muito difícil. Falar não pro amor é a coisa mais difícil que existe. Minha história começa quando eu tinha só 16 anos e me apaixonei perdidamente pelo Ricardo. Ele era alguns anos mais velho e enquanto eu ainda estava preocupada em terminar o colégio, ele tinha outras coisas na cabeça. O Ricardo trabalhava, tinha uma moto e até morava sozinho, mas mesmo assim ele também se apaixonou por mim. O problema é que o Ricardo tinha um defeito grave. O Ricardo era usuário de drogas. Não era todo dia que ele aprontava, mas quando aprontava, o negócio era feio. Eu sabia. Dentro do meu coração, eu sabia que o meu amor poderia salvar o Ricardo disso. Eu era ingênua, inocente, mas eu queria estar do lado dele para ajudar a livrar o meu amor desse vício. Eu sei muito bem, eu sei que não é nada legal me ver naquele estado, Evelyn. Mas isso é uma doença, né? É uma doença e eu vou me tratar, eu prometo pra você. Eu sei, amor, eu sei. E eu sei que é difícil, mas não é mais forte do que você. Presta atenção. Não é mais forte do que nós. Eu sempre vou estar aqui pra te ajudar. Nós vamos vencer, tá bom? Por você, Evelyn. Por você, eu vou vencer esse vício maldito. Eu vou superar, eu tô decidido. Eu vou me internar em uma clínica. Por você. Ao mesmo tempo que eu queria que ele fosse para a reabilitação, eu tinha muito medo de ficar longe dele. Eu ainda era muito nova. Achava que a distância poderia esfriar o nosso relacionamento. Então o Ricardo ia enrolando para se internar e eu também fingia que não estava vendo. Eu achava que no fundo eu poderia ajudar ele aqui fora mesmo. Só que aí as coisas começaram a desandar. O caso foi ficando realmente muito grave e nós vimos que a única coisa a ser feita era o Ricardo se internar. Então ele foi. E eu vi que era uma verdadeira prova de amor. Só que tudo aconteceu de uma vez. Logo nos primeiros dias que ele tinha ido, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E o meu mundo desabou. Eu era muito nova, e ele estava longe. Eu não podia falar para ele. Uma coisa dessas, uma notícia assim, poderia desestabilizar o tratamento todo do Ricardo, mas o que eu ia fazer? Eu comecei a ficar completamente desesperada. E aí, a minha mãe, percebendo como eu andava esquisita, foi revirar as minhas coisas e acabou descobrindo meu exame. Ela nem sabia que eu namorava. Eu sabia que ela nunca aprovaria o Ricardo porque ela conhecia ele do bairro, sabia como ele era. E por eu saber que ela nunca me permitiria namorar com ele, eu acabei escondendo. Só que agora ela tinha descoberto tudo da pior forma. E ainda descobriu que eu estava grávida. Como eu disse, eu tinha 16 anos, eu dependia dos meus pais para tudo. Eu sempre tive muito respeito por eles, mas eles não entendiam. Eles não entendiam que o meu amor era verdadeiro, era forte. Não era uma coisa passageira, não era coisa de adolescente, como eles dizem. Eles só pensaram em afastar a filha adolescente do dependente químico. Meus pais ficaram tão raivosos com o meu namoro e com a minha gravidez que aproveitaram que o Ricardo estava na reabilitação e decidiram se mudar. Meu pai já estava pensando em mudar de cidade um pouco antes e quando tudo isso aconteceu, aí ele não teve mais dúvida, né? Falou que nunca ia virar as costas para mim, que ia me ajudar a criar o meu filho, mas
que eu nunca mais ia ver o Ricardo na minha vida. Eu nem pude me despedir dele. Para falar a verdade, eu acho que eu tive tanto medo de ter um filho naquela idade, tanto medo do Ricardo não me aceitar, não querer o filho, ou até não se recuperar do vício, que eu, apesar de sofrendo muito, eu aceitei. Eu aceitei tudo calada. Algum tempo passou e eu nunca mais tive notícias do Ricardo. Eu fui proibida de ter contato com qualquer pessoa da minha antiga cidade. Meus pais me acolheram, me ajudaram e me deram estrutura e eu não posso reclamar de nada. Hoje eu vejo que eles fizeram o que realmente achavam que era melhor para mim. Quando meu filho tinha 2 anos, eu conheci o Fagner. Eu ainda era nova, mas o Fagner trouxe uma outra visão de vida para mim. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto e que quis assumir um compromisso sério comigo. Mesmo eu tendo um filho de menos de 2 anos, ele quis que o nosso namoro acontecesse. Na verdade, ele virou o pai do meu filho. Meus pais amavam meu novo namorado e eu também amava. Ele me fazia muito bem e logo nós nos casamos. Ele me deu um lar, uma vida boa. Foi um pai para o meu filho e nós até aumentamos a família tendo mais um bebê. O Fagner era tão maravilhoso que me incentivou a retomar os meus estudos, a fazer faculdade. Ele se desdobrava para conseguir trabalhar e à noite cuidava das crianças para que eu pudesse estudar. E foi lá, na faculdade, nas primeiras semanas, que eu vi o Ricardo de novo. Eu precisei esfregar os meus olhos 50 vezes para ter certeza. Mas era ele sim. Nem tinha passado tanto tempo assim, ele ainda era o mesmo. Tava igualzinho. Evelyn! Meu Deus do céu, que surpresa! Será que eu tô vendo uma miragem? Nossa, Ricardo, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Eu estudo aqui, ué. Já tem 1 ano. E olha, Evelyn, é uma história longa. Você não sabe metade do que eu passei. Mas o que importa é que eu consegui me livrar daquilo. E aí, nossa, eu tô aqui falando sem parar, né? Desculpa, já faz tanto tempo. Eu nem sei o que te falar. A gente tem tanta coisa pra conversar, né? É verdade. Evelyn, olha, eu nunca entendi por que você sumiu. Nunca. Eu fiquei muito constrangida. Eu queria falar tanta coisa, eu queria explicar, me justificar, mas ali naquele momento não parecia ter justificativa nenhuma. E eu tinha um outro assunto muito difícil para falar. Eu tinha o filho dele. E ter escondido isso era muito grave. O Ricardo queria sair dali, queria tomar um café, mas eu não estava pronta ainda. Não estava pronta para falar com ele e dei uma desculpa qualquer. E dei outras milhares nos dias seguintes também, mas eu não ia poder fugir para sempre. E para falar a verdade, eu não queria fugir. Desde que eu tinha visto o Ricardo, meu coração andava acelerado e eu tinha medo disso. Eu nem sabia como ia a vida do Ricardo, eu nem sabia se ele estava casado. Mas alguma coisa tinha balançado dentro de mim e eu tinha medo disso. Medo de me enfiar numa enrascada. Eu não tive coragem de contar para o Fagner o que estava acontecendo. E tudo foi aumentando. Foi virando uma bola de neve. A gente se encontrava na faculdade todos os dias, mas nunca dava para conversar direito. Nós ficávamos ali trocando olhares e cada vez que eu o via, eu suava frio. O que é que aquilo queria dizer, hein? Eu tinha um marido bom, um homem decente que me amava, que amava o meu filho, que tinha feito tudo por mim. E eu gostava dele. Mas aí o Ricardo despertava uma coisa, sabe? Era uma coisa diferente de tudo. Evelyn, chega de fugir.
Chega, a gente precisa conversar. A gente tem muito o que falar. Ricardo, eu tenho medo. Eu já entendi que você tem alguém. Eu já entendi. Tudo bem, olha. Mas você me deve isso. Eu só quero saber por que é que você foi embora. Você foi embora e nem me avisou. É muito mais do que simplesmente ter alguém, Ricardo. Eu preciso te falar... Eu não vou mais mentir pra você, mas... Eu tenho medo, porque depois de ouvir o que eu tenho pra te falar, eu acho que você nunca vai me perdoar. Deixa que isso eu decido. Eu decido. Você realmente não tem noção do que você significa pra mim. Então eu respirei fundo. Aí eu me enchi de coragem e comecei a falar. Eu contei tudo, ponto por ponto, tintim por tintim. Sobre a proibição dos meus pais, sobre eles quererem me afastar de qualquer jeito, sobre os meus medos e sobre a minha gravidez também. Eu achei que o Ricardo ia me odiar. Eu achei que ele ia me xingar, mas ele só começou a chorar de emoção. O Ricardo repetia: eu sou pai, eu sou pai. Então ele me abraçou e aquele abraço mudou toda a minha vida. Eu tinha avisado, eu tinha dito tantos anos antes que o meu amor pelo Ricardo não era coisa de criança, não era uma coisa passageira, eu avisei isso. Meu amor por ele é real. Sempre tinha sido, e naquele abraço eu percebi que nunca tinha morrido. Só que eu tinha um homem bom me esperando em casa. Um homem bom, uma família linda. E o que eu ia fazer? Como é que eu ia jogar tudo pro alto em nome de um amor antigo? Acho que desde que eu reencontrei o Ricardo eu soube. E dessa vez ninguém poderia me impedir. Ninguém. Muita gente pode ouvir minha história e dizer que eu sou ingrata. Que eu abandonei um homem que me estendeu a mão, que me acolheu, que me aceitou como eu era e toda a minha bagagem, mas o que é que eu ia fazer? Continuar casada? Fingindo que amava? Não era justo comigo, com meu marido e nem com o Ricardo, que me perdoou mesmo eu tendo escondido um filho dele. Foi uma conversa muito difícil com o Fagner. Ele não aceitou. Ele ameaçou tirar o nosso filho de mim. Ele perdeu a razão e me disse coisas que eu sei que ele se arrependeu depois. Meus pais também não aceitaram de forma nenhuma. E eu tive que ouvir que se voltasse para o Ricardo, era para esquecer que era filha deles. Ai, mas o amor tem essa força que não dá para entender. O amor, quando é de verdade, ele é tão poderoso que ele enche a gente de coragem. Eu sabia que eu estava trocando o certo pelo duvidoso. Eu não sabia nada do Ricardo. Não sabia sequer se ele realmente tinha largado o vício para valer, mas eu sabia de mim. Sabia do meu coração e aí eu me joguei. Eu me entreguei totalmente. Hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Estar com o Ricardo me completa, me faz feliz, me enche de uma sensação de plenitude. Claro, nenhum relacionamento é perfeito, mas eu sei que mesmo com os nossos defeitos, nós somos feitos um para o outro, eu sei disso. Apesar de todo o sofrimento que eu causei ao Fagner, um homem que realmente não merecia, eu não me arrependo, porque eu segui o meu coração e eu fui em busca da minha felicidade.